Errar é humano, agora perdoar é opcional. E não é sempre que o cliente perdoa. Olha, de uns tempos para cá, a exigência do consumidor ela tem aumentado muito com relação a serviços, a produtos e principalmente a atendimentos. Tá? Então minha ideia aqui nesse vídeo é passar para você 7 erros muito comuns no atendimento ao cliente em que os vendedores sequer percebem que estão errando. Eles passam despercebidos. Tá? E que pode atrapalhar realmente muito aí tuas vendas da tua equipe, se for o caso. Tá? Então minha ideia é que você entenda quais são esses erros para poder evitá-los aí num futuro próximo. Tá bom? Vamos para o primeiro erro. Existe um ramo da psicologia chamada teoria cognitiva comportamental. Dentro dessa teoria, ela estuda as disfunções ou distorções cognitivas. O que é uma distorção cognitiva? Distorção cognitiva acontece quando a maneira como você vê o mundo, ela segue certos padrões que acaba fazendo com que esta visão sobre o mundo esteja absolutamente distorcida. E você nem percebe isso. Nossa, André, complicou. Dentro desses padrões, vai ficar mais fácil agora, existe um padrão chamado leitura da mente. E aqui é que está o erro. O que é leitura da mente? Já aconteceu com você de pensar assim, eu sei o que aquela pessoa está sentindo. Ou então, eu sei o que ela está pensando. Ou então alguém quando fala para você, não, eu sei o que você está sentindo. Eu sei o que você está pensando. Então, isso é uma distorção cognitiva. Não tem como você saber o que o outro está pensando ou sentindo, a não ser que o seu sistema nervoso central esteja ligado no da pessoa. Tá? O que você faz na grande maioria das vezes é supor. Enquanto a pessoa não te fala o que ela está sentindo, você está supondo. E aqui é que aparece o erro no setor comercial. Quando o profissional, o vendedor, etc., faz a leitura da mente do cliente. Isso acontece muito com o vendedor que já tem mais tempo de carreira. Tá? Ele faz tantos atendimentos parecidos que ele acaba acreditando que todos os clientes são iguais. Não são. Então ele bate o olho, o cliente começa a falar alguma coisa, ele fala assim, eu já sei o que ele quer, eu já sei o que ele precisa, eu já sei isso, já sei aquilo, já sei aquilo outro. Ele está condicionado a isso. Né? E qual é o problema disso? Quando você faz a leitura da mente e pressupõe um monte de coisa, você vai fazer uma apresentação para ele dos seus produtos, serviços, tal, baseado no que você achou, na sua leitura. E não realmente no que o cliente precisa ou naquilo que ele deseja. E sim naquilo que você achou, na sua leitura. Te dou um exemplo prático, você vai ver como é que isso funciona. O vendedor recebe um cliente, é uma agência de automóveis, aí o cliente, mais ou menos 25 anos de idade, empresário, bem-sucedido, jovem, bem-sucedido, o vendedor faz a leitura da mente e ele oferece o seguinte carro, o seguinte modelo para esse empresário, esse jovem empresário. Olha, esse carro aqui, ele tem um motor 2.0, ele é fantástico, ele vai de 0 a 100 em 4 segundos. 160 cavalos de potência. Você pega uma estrada, você pisa nele, ele voa, é impressionante, ultra esportivo. Legal. Essa é a leitura da mente. Qual que é a real? Esse jovem empresário de 25 anos é casado, tem 2 filhos. Ele precisa de um carro que seja confortável e seguro e que de preferência tenha um porta-malas gigante. Se tem uma coisa que ele não quer fazer é correr. Ou seja, ele não busca um carro esportivo. Só que como esse vendedor fez a leitura da mente, ele fez a apresentação baseado naquilo que ele entendeu ser o correto. Te coloco uma outra situação, essa sim é muito mais comum e ela é até constrangedora.
isso aconteceu mesmo, tá? Corretor de imóveis recebe um jovem casal buscando um apartamento, o corretor leva até um apartamento e diz assim, olha, eu acho que esse apartamento aqui é perfeito para vocês. Leitura da mente. Ele tem 3 quartos. É uma suíte e 2 quartos menores. Hoje, vocês são somente um casal. Amanhã, a hora que vocês tiverem filhos, vocês podem colocar 2, 3 filhos em 2 quartos separados. Excelente, não é mesmo? Foi a leitura da mente que ele fez. Qual que era a real situação do casal? Eles queriam um apartamento com 2 quartos, uma suíte e um closet. Por quê? Porque eles não podiam ter filhos. Você percebe para onde vai a coisa? Quando você faz a leitura da mente, você simplesmente faz as apresentações baseadas no que você entende ser certo e não no que o outro precisa. É claro que você pode me perguntar o seguinte, tá, mas como é que o vendedor, o corretor, ia saber que o casal não podia ter filhos? Então, e aí nós vamos para o segundo erro, que é o não fazer perguntas. Porque se tem uma característica de um vendedor que atinge realmente altos resultados, é a capacidade de fazer perguntas. Ele pergunta o máximo possível. Para quê? Para montar o pitch de vendas dele baseado nas perguntas e nas respostas. Vou repetir. Ele monta o pitch de vendas dele baseado nas perguntas e nas respostas. E aí você pode estar pensando o seguinte, o que é pitch de vendas? Calma, a gente vai chegar lá. Mas basicamente é uma apresentação de vendas. Para ele apresentar o produto ou serviço, ele tem que saber quais são as necessidades e os desejos do cliente. Como é que ele faz isso? Perguntando. Agora, quando se fala em perguntas, tem um mito, uma lenda, de que vendedor não pode fazer pergunta fechada. O vendedor ele tem que trabalhar sempre com perguntas abertas. Então, apenas para que você entenda. Uma pergunta fechada é aquela pergunta que não aceita uma outra resposta a não ser um sim ou um não. Então, se eu pergunto para você, seu nome é Marcelo? Não. Seu nome é João? Não. Seu nome é Maria? Sim. Então, esse é um tipo de pergunta fechada. A pergunta aberta, você pode responder de qualquer maneira, menos com um sim ou com um não. Então, se eu pergunto para você, qual é o seu nome? Você não pode me responder sim. Você tem que me responder. É Marcelo, é Joana, e assim por diante. E geralmente se fala o seguinte, vendedor, não faça perguntas fechadas, porque toda vez que você faz perguntas fechadas, o cliente fica respondendo sim, não, sim, não, sim, não, sim, não, e vira um interrogatório, não é legal. E isso, em partes, é verdadeiro. Mas não é assim que funciona. Tá? Existe uma maneira muito persuasiva, inclusive, tá? Que é fantástica de você trabalhar com perguntas fechadas. Então, para começo de conversa, uma pergunta fechada simples, ela serve para você obter uma informação oculta. Você pergunta para a cliente, a senhora já conhece a nossa linha de produtos? Ela pode dizer para você o seguinte, não conheço. Ou, sim, conheço. Então, você está levantando uma informação que você não conhece. Agora, você quer transformar uma pergunta fechada desta em uma pergunta absolutamente persuasiva, que faz com que a venda saia praticamente automática? Existe um tipo de pergunta fechada chamada pergunta fechada sugestiva, que é quando você faz uma pergunta com uma sugestão embutida. E, na verdade, essa sugestão ela tem quase uma aparência de ordem. Olha que legal. Senhora cliente, a senhora sabe que esse perfume aqui deve ser utilizado com esse desodorante, não é mesmo? Qual é a resposta? Ou sim ou não. Volta um pouquinho. A senhora sabe que este perfume deve ser utilizado com esse desodorante, não é mesmo? Você concorda que você colocou uma sugestão? Perfume e desodorante juntos. Essa é a sugestão. Finalizou com, não é mesmo? Se ela te responde, ah, sim, eu sei, a venda está feita. Ainda que ela não sabe e responde para você, ah, eu sei, a venda está feita.
Porque para ela ficou claro que aquele perfume deve ser utilizado com aquele desodorante. Se ela te responde, não, eu não sei, aí você entra com aquilo que se chama do gatilho mental da justificativa. O que é isso? Toda venda é praticamente emocional, ou a maioria das vendas, quando não são vendas de altíssimo valor, tá? Principalmente no mercado B2B, mas mais no varejo, as vendas são emocionais. Só que por mais que uma venda seja emocional, a mente da pessoa ela sempre busca uma razão para fazer aquilo que ela está fazendo. Certo? Eu já até gravei um vídeo falando sobre isso. O que é uma... Como assim a venda emocional? Ué, um celular de 10 mil reais. A pessoa compra, paga 10 mil reais e aí você pergunta, você conhece todas as funções desse celular? E a pessoa diz, não. Aí você diz assim, você comprou um objeto que custa 10 mil reais e você não sabe para que serve? Por quê? Porque foi uma venda emocional. Ela comprou por status, ela comprou por prazer, enfim, mas o componente emocional está muito presente. Só que, muitas vezes, o raciocínio pensa o seguinte, tá, mas por quê? Me explica, porque daí eu aceito mais facilmente. Então, voltando no nosso exemplo, você perguntou, senhora cliente, a senhora sabe que esse perfume se usa com esse desodorante, não é mesmo? E ela disse, não. Aí você tem que colocar um porquê, um racional. Não, eu não sei. Fala, acontece que se a senhora utilizar outro tipo de desodorante, a essência do perfume com a do desodorante se misturam. E aí, a essência desse perfume, que a senhora está pagando um valor altíssimo, perde o sentido, porque se misturou com a do desodorante. Quando a senhora utiliza esse desodorante da mesma marca, aí não tem esse problema, porque os dois trabalham com as mesmas essências. É uma explicação racional? É. Então percebe que esse tipo de pergunta fechada sugestiva permite que, se a cliente responde sim, eu sei, a venda está praticamente feita. Se ela responde não, eu não sei, você consegue introduzir a informação que você quer depois, racional, né, que é o gatilho mental da justificativa ou o gatilho mental do porquê, para ela dizer o seguinte, para ela mesma, ah tá, agora eu entendi. E aí ela compra também da mesma maneira. Legal? Então, essa é a importância de você saber fazer as perguntas corretamente, tá? Vamos para o próximo. Falamos da leitura da mente, falamos do não fazer as perguntas, a gente vai para o terceiro erro, que é o não escutar o que o cliente tem a dizer. Agora veja bem, eu não disse não ouvir, eu disse não escutar. André, ouvir e escutar não é a mesma coisa? Não, não é. Ouvir, guarda bem isso, porque é importante. Ouvir é uma atividade biológica, somente isso. Escutar é uma atividade psicológica racional. Ixi, complicou? Olha só, você está dirigindo, tem uma pessoa do seu lado que está conversando com você. Ela está contando alguma coisa importante da vida dela. Importante para ela. O que você está ouvindo naquele momento? Você está ouvindo o trânsito, a sirene, o cachorro, o rádio e ela falando. Você ouve tudo ao seu redor. Atividade biológica. O que é que você está escutando? É aí que está. Se você estiver prestando atenção, você está escutando a pessoa ao seu lado. Legal? Ah, mas isso é simples. Então, você atende o cliente, basta você escutar o que ele tem a dizer. Se tem uma coisa que é difícil hoje em dia, é alguém escutar alguém. Por quê? Porque na maioria das vezes, repare, em uma conversa entre duas pessoas, é nítido que a preocupação é apenas falar. Veja se não acontece isso. Você espera a pessoa acabar de falar o que ela tem que falar para você falar aquilo que você quer falar. Existe uma dificuldade gigantesca em ouvir.
em escutar. Perdão. Em escutar. E aí tem um problema. Quando você não escuta o que o seu cliente diz, você não gera vínculo emocional com ele. Porque o outro sabe quando você está prestando atenção nele ou não. Ele sabe disso. Você está conversando com uma pessoa, de repente a pessoa está... Você fala, essa pessoa não está nem aí para o que eu estou dizendo. O vínculo é quebrado. André, por que é difícil prestar atenção no que o outro está falando? Por que é difícil escutar o outro? Dentro do processo de comunicação, existe os chamados ruídos de comunicação, que é toda interferência, seja ela interna ou externa, que pode atrapalhar o processo de comunicação entre duas ou mais pessoas. Um desses ruídos é chamado de ruído psicológico. André, o que é ruído psicológico? Eu te dou um exemplo, você mata a questão. O outro começa a falar com você, você ouve 10 segundos, 15 segundos, a partir daí, a tua mente, você começa a pensar em outras coisas. A pessoa está na sua frente, ela está falando, você está ouvindo, mas você não está escutando. A tua cabeça foi embora. O ruído psicológico é a viagem na maionese. O cliente está falando, você está pensando no final de semana, no salário, bater meta, onde você vai hoje à noite, qualquer coisa. E depois você volta. Aí você vai, você volta, você vai, você volta. E dependendo do cliente, tem cliente que gosta de falar bastante, você fica absolutamente perdido. E qual é o problema? Se você não prestou atenção, se você não escutou tudo aquilo que o cliente disse, você volta no pitch de vendas e começa a fazer uma apresentação baseada naquilo que você acha que ele quer e não no que ele realmente quer ou precisa, porque você não ouviu, você não escutou. Percebe? Então, escutar alguém é muito difícil. É uma atividade psicológica, ela é cansativa, não é fácil. Mas agora que você sabe disso, interessante é isso. A próxima vez que você for fazer um atendimento, isso vem, você fala assim, opa, eu preciso escutar o meu cliente, não basta ouvir. Eu preciso escutar. Porque às vezes, você percebe que numa conversa de 1 minuto, 2 minutos, lá no segundo 43, ele te dá uma informação que é vital para você ou fazer a venda ou você interromper o atendimento e falar, opa, não é aqui. Ou então falar, putz, era tudo isso que eu precisava saber. Só que esse tipo de informação você só consegue realmente escutando o cliente. Tá? Então esse é o terceiro erro, que é o não escutar o cliente. Vamos para o próximo. Eu falei algumas vezes durante o vídeo o pitch de vendas. O pitch de vendas, ele nada mais é do que uma apresentação, seja lá do teu produto ou do teu serviço, de maneira estruturada. Estruturada. Estruturada como assim? Estruturada como assim? Ué, você faz as perguntas, obtém as respostas, essas respostas vêm com os desejos, com as necessidades do cliente, certo? Com noção de investimento e etc, 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 depende do teu negócio. E aí você monta o teu pitch de vendas, a tua apresentação estruturada nas respostas que você obteve durante o processo de perguntas. Você vê como está tudo misturado? Não dá para separar uma coisa da outra. É uma engrenagem. Se uma falha, a outra não vai. Então, o saber o que é um pitch de vendas, ou seja, fazer uma apresentação estruturada, baseada nas respostas, é fundamental para a venda. Para não correr o risco de você apresentar algo que o cliente não quer. E aí você diz o seguinte, poxa, era justamente o que o cliente queria. Não era. Então, o pitch de venda, saiba disso, é uma apresentação estruturada, baseada nas respostas. Tá? Então, quando você não sabe o que é um pitch de vendas, você cai nesse erro. André, por que você não falou somente apresentação de vendas? Você teve que falar pitch de vendas. Tá?
E particularmente aqui com você, eu não gosto muito de usar termos em inglês, porque nós estamos no Brasil. A gente não precisa disso. Mas o mercado muitas vezes fala esses termos. Então, às vezes, você pode estar com um cliente, ou então, até numa entrevista de emprego, e alguém pergunta a respeito do pitch de vendas e você não sabe o que é isso. Então, por mais que você não use no seu dia a dia, talvez as pessoas utilizem. Então, você sabendo do que se trata, pelo menos, você não fica perdido numa conversa. Mas, particularmente, eu mesmo não gosto de usar. Acho que não é necessário. É, inclusive, até desnecessário. Tá? Principalmente quando você estiver falando com um cliente. Eu já vi muito vendedor perguntando para o cliente qual era o budget dele. O budget é o orçamento. E você acha que o cliente lá sabe o que é budget. Sendo que até a maioria dos vendedores nem sabe o que é budget. Então, qual o budget do senhor? E o cliente? Nossa, o que é budget? Tá? Então esse tipo de linguagem não é para você usar, mas pelo menos para você entender do que se trata. Eu acho que é válido. Tá bom? Vamos para o próximo. Esse próximo erro, ele tem a ver com o problema das datas, né? Como assim problema das datas? A carreira de vendedor, eu já até comentei isso no outro vídeo, ela se divide no mês de duas maneiras. Até o dia 15 você trabalha esperançoso. Do dia 15 ao dia 30 você trabalha desesperado, por causa das metas, né? Então o que acontece? Às vezes, chega lá no dia 20, dia 25 e você vê que está complicado para bater a meta do mês. Ou, mesmo que você, porventura, já tenha batido a meta, aquela comissão daquele mês, o teu salário, não é suficiente para aquilo que você queira. Você precisa vender mais. E aí você comete esse erro que é tentar forçar a venda. Veja, alguns tipos de negócio, isso é absolutamente natural. Dependendo da demanda e oferta, quantidade de clientes que você atende por dia, principalmente num varejo pequeno, produtos baratos e tal, não tem por que você ficar um tempo demasiado com clientes. Você precisa de girar número. Tá? Então, é natural. Mas, dependendo do negócio, não. Então, o que acontece? Quando o cliente percebe que você está ansioso para fechar a venda com ele tem dois caminhos a seguir. Na verdade, três. O primeiro, o que não é muito comum, é ele entender que você ficou ansioso e daí ele se sente constrangido e fecha com você. O que é ruim, porque esse cliente não vai querer voltar a fazer negócio com você. Porque ele fala, aquele vendedor é desesperado, ele fica me empurrando as coisas. Então, no curto prazo pode até funcionar, a médio e longo prazo não é interessante fazer. A outra situação é a seguinte, ele percebeu que você está ansioso para fechar, ele vai pensar o seguinte, esse vendedor quer me empurrar qualquer coisa só para fechar negócio. E aí o que ele faz? Ele para a negociação, muitas vezes de uma maneira muito discreta, muito educada, vai embora e não compra com você. E você fica lá, pô, onde que eu errei? E você só errou nessa ansiedade de querer fechar o negócio logo. Porque o mês vai fechar, você precisa bater suas metas, ganhar o teu dinheiro, tá? O problema não é você querer bater a meta e ganhar o seu dinheiro. O problema é transparecer isso para o cliente através da ansiedade. Forçar para fechar rapidamente. E existe ainda uma terceira situação, que essa sim pode te prejudicar bastante também, que é quando você pega um cliente que por acaso é um negociador. Ele sabe negociar. Por quê? Se você transparece para ele que você está ansioso, o que ele faz? Ele põe o pé no freio. Aí que ele vai devagar mesmo. Porque quanto mais ansioso você fica, mais desesperado você fica, mais desconto ele consegue. Ah, tá desesperado? Vamos falar sobre descontos. E ele começa a te pressionar no desconto, no desconto, no desconto, no desconto. Quando você vai ver, você deu tudo e um pouco mais. Por quê? Porque ele percebeu que você estava desesperado. Inclusive, existe uma técnica de vendas que se chama gatilho mental do desapego, que é quando você mostra para o cliente o seguinte, quer comprar, compra, não quer, não compra. Eu estou colocando de uma forma exagerada, tá? Mas é mais ou menos assim, quer comprar, compra, não quer, não compra. Não preciso da tua venda. Estou colocando exageradamente. Mas é você transparecer para ele que atendê-lo da melhor maneira possível é importante. Mas a tua empresa não vai quebrar se ele não comprar. O teu salário não está comprometido. Tem um monte de gente querendo comprar.
Eu gosto de dar o exemplo da Apple. Vai numa loja da Apple e tenta forçar o vendedor a negociar com você um iPhone última geração, último modelo. Ah, pago tanto à vista. Ele olha para você, meu amigo, não tem desconto. Porque ele sabe que atrás de você tem outra pessoa querendo comprar o mesmo. Tanto é que quando tem um lançamento do iPhone, faz fila na porta da loja. Então, o vendedor ele não vai transparecer ansiedade para vender iPhone, porque ele sabe que depois de 2 minutos tem alguém lá que vai comprar também. Agora, talvez os outros produtos, sim. Tô te dando um exemplo, mas tem diversas situações. Então, o problema não é você estar desesperado e ansioso, é você transparecer isso. Tá? Porque pode te causar problemas a médio, a curto e a longo prazo. Tá? Então, mantenha a postura e desapega. É importante atendê-lo, mas a sua compra não vai salvar minha vida. Não dependo disso para viver. Porque se o cliente perceber, é ruim para você. Legal? Vamos para o próximo. Da mesma maneira que você não deve agir com ansiedade, ir direto para o fechamento, afobado e tal, você também não pode deixar a decisão de compra na mão do cliente somente. É o contrário, né? Como assim? Você fez todo o processo de vendas. Passou por todo o processo. Chega no momento do fechamento, você não pede a venda. Você fica esperando o cliente falar que quer comprar. Isso é muito comum. Tem inclusive vendedor que fica constrangido de pedir. E você tem que pedir a venda. Então, seu cliente, vai ou não vai? Tom Hopkins, que é o autor de um livro chamado Venda para Leigos, inclusive eu recomendo que você leia este livro. Ele, inclusive, escreveu mais uns 15. Mas eu recomendo esse. Ele é diretor de uma empresa chamada Tom Hopkins International, que é uma das maiores do mundo, que trabalha com treinamentos para equipes comerciais, vendas. E eles fazem também muitas pesquisas. Em uma dessas pesquisas, os pesquisadores fizeram o seguinte: eles iam até a porta das lojas e abordavam as pessoas que saíam das lojas sem comprar nada. E perguntavam o seguinte para elas: por que você não comprou nada? Primeira resposta: porque não tinha o que eu queria. Ok? Segunda resposta: porque o que tinha estava caro. Legal. Terceira resposta: tinha o que eu queria, não estava caro, mas ninguém me pediu para comprar. Ou seja, o vendedor não falou, vamos comprar? Vamos lá? Não induziu a compra. Ninguém falou nada, eu não comprei. Essa informação, a primeira vez que eu ouvi, isso há muitos anos atrás, caiu como uma bomba. Eu falei, mas como assim? Eu preciso pedir para o cliente comprar? Eu preciso falar para ele, dar o comando, né? Trabalhar com a técnica de fechamento? Trabalhar com as técnicas de fechamento. Porque técnica de fechamento não é técnica de negociação. Negociação precede o fechamento. Você negocia e depois você fecha. Porque tem muita gente que sabe negociar, não sabe fechar. Negociou, perfeito. Nossa, tudo maravilha. Aí o cliente fala assim, então tá bom, então eu volto amanhã e a gente fecha. E o cliente não volta. Por quê? Você soube negociar, não soube fechar. Por isso a importância de se aprender as técnicas de fechamento. Para você finalizar. Não deixar a decisão na mão do cliente. Porque ele pode simplesmente decidir não comprar, pelo menos naquele momento. Ah, depois eu volto. E em vendas, eu já falei isso em outros vídeos, não existe depois. A venda é agora. Depois não existe. Então, não deixa a decisão na mão do cliente. Sentiu que é o momento, pegou o time da coisa, vai, usa qualquer técnica de fechamento que você tem aí nas mãos. Inclusive, se você quiser, até posso gravar um vídeo falando das técnicas de fechamento. E fecha a venda. Não deixa a decisão na mão do cliente. Legal? Vamos para o último erro. Ainda com relação a essa preocupação da meta do mês e etc.
É muito comum você cair no seguinte erro. No momento do desespero, você prometer algo que você não consegue cumprir depois. Ou o que é mais comum ainda, você supõe que dá para ser feito e não dá. Ou mais ainda, você promete um chaveirinho para o cliente e você não dá o chaveirinho para ele. Porque para você, é só um chaveirinho, pelo amor de Deus. Para o cliente é o seguinte, me prometeu e não cumpriu. Se prometeu um chaveiro e não me deu o chaveiro, significa que o que ele prometer daqui para frente ele não vai cumprir. Inclusive, hoje em dia, você entra na internet e existem sites que são especialistas em reclamações. Você já deve ter visto. Tem reclamação de empresas sérias, grandes, idôneas. Tem reclamação lá de um cliente que não ganhou o chaveiro que o vendedor prometeu. É praticamente zero as reclamações dessa empresa. Eu não vou citar o nome aqui por uma questão de bem deselegante, mas tem uma reclamação, acho que uma ou duas. Uma de um cliente que não ganhou um chaveiro. Só que quando você vai fazer uma pesquisa de mercado, que você entra nesse tipo de site, você vê que a empresa tem reclamação, você nem lê. Nem lê, fala, tem reclamação. Aí se você lê, você fala assim, o cara não ganhou um chaveiro? Mas as pessoas não têm costume de ler, ela bate lá, tem 3 reclamações. Então, muito cuidado ao prometer alguma coisa para o teu cliente que você não consegue cumprir depois. Então, na pior das hipóteses, vai lá e se certifica. Dá para fazer isso? Conversa com algum superior, seja ele qual for, dá para fazer isso? Se não der, não prometa. Porque você pode até fazer essa venda no primeiro momento por causa dessa promessa. Só que isso vai te trazer problemas enormes. Pode te trazer problemas enormes. Tá bom? Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo, espero ter te ajudado de alguma forma, espero que se você comete ou tem uma equipe que comete esses erros, daqui para frente vai ficar tudo mais fácil, não precisa cometê-los mais, tá bom? Eu te vejo numa próxima oportunidade, até lá, fica com Deus. Um abraço e muito obrigado por você ter ficado comigo até o final do vídeo.